independentemente da pessoa ter uma fé na divindade ou não de Jesus. Ou seja, Jesus também deixou princípios. E esses princípios funcionam. Plantar, colher. Princípios funcionam. Essa parábola dos talentos, em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte: talento é dinheiro. Talento aqui não é o seu dom, o cara toca violão, o cara canta bem, não, uma moeda de ouro. Não, o talento são 20 anos de salário. 20 anos de salário? É uma unidade de medida monetária. Um talento é uma unidade de medida monetária. Um denário era equivalente à remuneração de um dia. O cara trabalhava por um dia, ele dava um denário. Se você for analisar no salário mínimo brasileiro hoje, que acho que é R$ 1.217, não sei, 1.211. É uma parada assim. Uma parada assim. Vou botar 1.200 aqui para dar uma arredondada, vezes 12... vezes 20 seriam equivalentes a R$288 mil de um salário mínimo. Se você considerar a renda média do brasileiro, que os senhores devem ter conhecimento na ponta da língua, qual seria a renda média do brasileiro? Cara, exatamente esse número que apareceu na sua cabeça agora. Hein? Você tá falando do salário, a renda média? É a renda média, acho que é 2.400? É 2,5 que a gente usa. 2,5, né? 2,5. Então, se você for 2,5, é o dobro disso aqui. Se você considerar a renda média, cerca de R$580 mil. Um talento, se você considerar meio a renda milhão de reais, aí, meio milhão de reais. Vamos considerar no Brasil. Ou seja, o senhor, naquela parábola do talento, deu R$500 mil para um, deu 2 talentos para o outro, não é isso? Deu R$1 milhão para o outro, do 0 ao milhão. R$1 milhão para o outro. E 2,5 para o outro. 2 milhões e meio para o outro. E eu sei, mas 5 talentos. 5 talentos, 2,5 milhões para o outro. Olha que interessante. Porque era dinheiro. Esse é o contexto. Um cara pegou aquele R$500 mil e enterrou, igual ele falou. Deixa eu guardar debaixo do colchão. Ele enterrou por quê? Ele criou uma ficção na cabeça dele, cara. Ele até usou um termo, né? O senhor é onde você ceifa planta onde não plantou. Ceifa onde não plantou. Isso é muito duro. Muito duro. Criou uma fantasia de que, cara, se eu perder esse dinheiro, ele vai me arregaçar. Vai me arregaçar. Né? E aí o que acontece? Ele, cara, deixa eu guardar aqui que pelo menos eu vou devolver o dinheiro pra ele. Você entendeu? Ele não era um bom assessor de investimento, né? Independente lá, esse cara. Não tinha filial Primo Rico em Jerusalém naquela época. Não tinha arca, tinha nada disso, entendeu, cara? Já os outros caras, ele negociou, eles empreenderam. Os outros dois, eles empreenderam. Compraram, venderam, compraram terras, construíram coisas. E quando aquele senhor voltou, não sei quantos anos depois, não sei se tem alguma situação sobre quantos anos depois, ele voltou, e nessa prestação de contas... diz tempos depois. Tempos depois, né? Mas devia ser longo, um médio prazo, porque... Lógico. Para dar tempo de render. O cara... Aí já foi aquela história, né? Eles tiveram um bom resultado. Lição de negócios aqui. Em primeiro lugar, meritocracia na escolha de quem tem a capacidade, mais capacidade e menos capacidade. Às vezes, numa empresa, quantos empresários mantêm um cara incompetente, mas ele pensa, não, mas ele é de confiança. Você não tem que ter alguém que é de confiança. Primeiro, a confiança é obrigação. É pré-requisito. É pré-requisito, entendeu? Não, mas o cara... Se o cara não é competente e preparado, tira de quem não tem e dá pra quem tem. Quem tem o quê? A competência. A competência você mede através do quê? Resultados, ou seja, houve medida, houve indicador de desempenho. O senhor, quando voltou, ele viu quem produziu e viu quem não produziu, ou seja, você não gerencia aquilo que você não mede. Então você tem que ter a medida da produtividade, e aquele senhor na parábola que Jesus falou, tinha os indicadores de desempenho e foi meritocrático ao distribuir os talentos, a grana, e depois ao tirar de um e dar para outro. E só para finalizar, qual foi o erro do primeiro servo que enterrou? O erro dele foi covardia. Ele foi covarde. E a Bíblia diz, os covardes não herdarão o reino dos céus. Ele foi covarde. E a covardia dele o classificou como inútil. Eu te pergunto, quantas pessoas com talento, com capacidade, com dons, com habilidades, com oportunidades, esse cara teve a oportunidade. Quantos caras que têm oportunidade, têm tudo isso, e por covardia, o que é covardia? Não é medo. Medo todo mundo tem, eu tenho medo, todos nós temos medo, não é? Mas por covardia, o cara enterra o talento, entendeu? Ou seja, eu penso que essa é uma outra lição. A gente precisa ter coragem, né? Do tripé, visão, coragem, competência. A coragem é importante, senão a gente não tira a gente enterra os nossos talentos. Então é uma visão de negócio que Jesus deixou.